A palavra está com o irmão Antônio nessa manhã. Posso por aqui? Querem falar alguma coisa antes? Pode pôr, minha amada, por favor, irmã. Então vamos lá, capítulo 6 hoje. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus,
que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Bom dia a todos, irmãos, irmãs. Deus abençoe. Como sempre, se você quiser anotar ou tiver com a sua Bíblia aberta para a gente poder dedilhar, né, nós vamos passar por algumas passagens. Tá? Paulo é fantástico, né, sobre como ele expõe, né, a sequência dos pensamentos, a sequência das mensagens, das ordenações que ele passa para nós, né, escrevendo para Timóteo, mas para todos nós que caminhamos nessa boa luta de perseverarmos na palavra do Senhor. E ele é uma sequência, ele continua do capítulo anterior, ele começa falando da importância de nós servirmos, sabemos respeitar e honrar as pessoas às quais nós servimos, né? Os nossos senhores, principalmente aqueles que são cristãos, né? Que estão na mesma luta que nós, né? Já começa falando que os ensinamentos de Paulo sobre a necessidade dos servos honrarem seus senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, ou seja, precisamos dar bom testemunho no nosso agir, no nosso proceder, né? Ali é onde nós estamos trabalhando mesmo, ele está falando do local de trabalho. E eu quero citar para você o exemplo de José, onde ele, né, a partir ali de Gênesis 39, onde ele, na casa de Potifar, ele serviu ao Senhor com fidelidade e integridade. Como eu e você precisamos fazer. E ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão, e depois ele serviu ao reino. Olha que maravilha, como Deus o prosperou por causa da sua fidelidade. Paulo explica também sobre o bom testemunho dos servos ao Senhor, em capítulo 2, versículo 9 e 10, onde ele nos orienta dizendo o seguinte: quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos de satisfação, não sejam responsáveis, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus no nosso Salvador. Ou seja, sejamos fiéis em nosso procedimento, onde nós estivermos. Isso alegra o coração do Senhor. Isso, o bom testemunho é fruto de muitas boas passagens para a nossa vida.
nós aprendemos em Filipenses, se não me falha a memória, 2, 20, 22, 2 e 23, onde fala que a gente tem que dar sempre o nosso melhor, fazer o melhor, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. E é dele que nós receberemos a herança, a bênção da herança. Então, mesmo que você faça dessa forma, e você entenda que por algum motivo você não está sendo valorizado, você não está sendo recompensado, né? Entenda que mesmo que nossos patrões, aquelas pessoas às quais nós servimos, não reconheçam isso, o Senhor reconhece e Ele retribui, Ele recompensa o nosso bom procedimento. E Ele continua nos advertindo, depois de falar bem sobre isso. Paulo pede para que nós vivemos contendas, disputas, ensinos contrários à sã doutrina. Paulo alerta sobre aqueles que se opõem com contendas de palavras e se desviam da verdadeira, da verdade. E ele é tão exaustivo quando ele fala sobre esses detalhes. Porque é importante que nós não perdamos tempo com isso. Porque são questões, na maioria das vezes, inúteis, tolas, que geram brigas e até inimizades entre o povo de Deus. Os irmãos lembram lá daquelas duas irmãzinhas, me viu o nome, Febe, outra que me veio a memória agora, eu não anotei aqui no estudo, mas elas eram duas servas do Senhor e as duas não se entendiam, porque discordavam de detalhes, de coisas que não temos que evitar todo esse tipo de coisa, porque todos nós somos um corpo, nós somos membros de um corpo que juntos trabalhamos e exercemos as obras do Senhor. E isso falando de contendas, de discussões entre cristãos, entre pessoas da mesma família ali, que professam a mesma fé, mas ele explica também para nós sobre evitar esse tipo de contenda com os de fora. E ele chama de questões tolas, inúteis, e que geram discussões que não levam a nada, não levam a lugar nenhum. Eu anotei que nós ainda vamos ver mais na frente um pouquinho, e é 2 Timóteo, mas só para os irmãos esclarecer. 2 Timóteo 2, 23. Ele chama essas discussões de questões insensatas e absurdas. Ou seja, não vai levar a lugar nenhum. E se você, Jesus também foi pego nesses pequenos detalhes de pessoas que queriam contradizer os seus ensinamentos. Né? E ele, em Mateus 22, 22, ele responde com sabedoria e firmeza. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para nós podemos refutar isso com firmeza doutrinária baseada na palavra, para cortar o mal pela raiz. Não ficarmos em cima disso. Por quê? Porque nisso não há
não há o saber, não há crescimento, não há desenvolvimento. E nós precisamos evitar isso e buscar as coisas que são do Senhor. E aí ele entra numa área, nesse buscar as coisas que são do Senhor e desenvolvermos a nossa espiritualidade, ele entra numa área e ele dá uma certa atenção, porque é uma área onde, se eu e você, cada um de nós, não tomarmos cuidado, nós vamos enveredando por ela e ela vai nos afastando do Senhor. Onde ele entra na condenação do uso, da busca e do uso danoso do dinheiro. A advertência de Paulo sobre os que pensam que a piedade é meio de ganho financeiro, está aí no versículo 5 de 1 Timóteo, que nós lemos. Olha só, irmãos, como essa área é importante na nossa vida. Lucas 16, 14 e 15, o Senhor Jesus, ele repreendeu os fariseus, alertando sobre o amor ao dinheiro. Segundo Pedro 2, na mesma forma, a exortação de Pedro sobre os falsos mestres que creem, eles trabalham de tal forma para ter ganhos próprios apenas. Então, tanto a busca desenfreada como você usar a fragilidade emocional do outro para arrancar dinheiro não é aprovada pelo Senhor. E nessas emoções, como, né, a gente tem aprendido que nós somos emocionais, agimos dessa forma. Ontem, depois que eu cheguei do culto da igreja, eu estava preparando aqui o estudo e meu menino chegou, eu parei, depois eu voltei e vi uma reportagem sobre como que as pessoas estão, como é que eu diria, abusando das emoções das pessoas através das redes sociais. Mas o abusar é simplesmente para tentar, utilizando ali da carência da pessoa, tirar dinheiro. Mostraram um jovem senhor que perdeu bastante com relação a isso. Infelizmente, não é da agora, desde os primórdios isso acontece. Paulo já nos advertindo, porque ele fala que a piedade, né, que a verdadeira riqueza está na piedade, no contentamento com o que nós temos. Paulo destaca, 1 Timóteo, avisando para nós, no versículo 6, que a piedade, ela precisa ser com contentamento. Ou seja, a nossa vida cristã, nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus tem nos proporcionado. Nós precisamos ter a confiança, irmão, que a nossa provisão vem do Senhor. É por isso que o cristão, ele não é, eu peço perdão a você que creia talvez diferente, mas quando nós acreditamos na provisão do Senhor,
onde ele fala para nós buscar em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e que todas as coisas serão acrescentadas, é porque todas as nossas necessidades serão supridas por ele. Então, o crente não tem necessidade de mega sena da virada. O crente não confia que o seu futuro está nas mãos dessas coisas. Então nós não jogamos, nós não apostamos, nós não fazemos isso. Mas todo mundo, nós não somos todo mundo. Quando nós somos chamados à santificação, santo significa ser separado. Então nós precisamos estar fora desses pequenos detalhes e nos contentarmos com aquilo que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos capacita, porque conforme Ele capacita, conforme nós vamos nos capacitando, Deus vai permitindo com que tenhamos mais. E apenas para ilustrar, eu sou prestador de serviço na área elétrica. E no decorrer dos anos, conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo, Deus foi abrindo portas. Deus foi abrindo portas. E nunca faltou nada. Como eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam também testemunhar dessa forma. Porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos contentes, satisfeitos com o que Ele tem nos proporcionado. Paulo, a exemplo de Paulo, que aprendeu a se contentar em todas as circunstâncias. Em Filipenses 4, de 11 a 13, ele vai falar para nós, só lembrando, exatamente isso. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, preparado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Precisamos estar satisfeitos, irmãos. Por quê? Porque senão a gente cai como na parábola do rico insensato, buscando acumular riquezas, Lucas 12, de 16 a 21, sem considerar que Deus é soberano e está no controle. Aí o que ele fez? Ele teve uma colheita maravilhosa, ele destruiu os celeiros que ele tinha, construiu outros maiores, e disse para a alma dele: descansa, regala-te, goze, aproveite, porque você pode ficar de boa o resto da sua vida. É o que o Senhor diz: insensato. Hoje medirão a sua alma. E tudo que você fez, para quê? Então, amados, que nós possamos estarmos satisfeitos com o que o Senhor tem nos proporcionado. Porque quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos proporciona, pode acontecer conosco o que Paulo está nos orientando no versículo 9. Nós podemos cair em muitas tentações ciladas. E isso só nos leva à ruína. Seu objetivo é aquilo, você só quer aquilo, você só quer correr atrás daquilo. E aí nós perdemos as melhores
a melhor fase dos nossos filhos, das nossas crianças. Nós estamos ao lado deles quando eles mais precisam. E realmente, cada vez nós temos mais visto que há uma certa idade para a formação principal do caráter dos nossos filhos. E esses primeiros anos é crucial, é importantíssimo nós passarmos. Só que nessa busca desenfreada, nós nos esquecemos disso. Porque a nossa preocupação está com os bens materiais. O Senhor Jesus nos advertindo na parábola do reino, em Mateus 6, 19 a 34, nos advertindo sobre isso. A gente passa uma importante parte da nossa vida, se não toda ela, atrás do que não é o principal. O principal é o reino do Senhor e a sua justiça. Não quer dizer que você, meu irmão, precisamos deixar bem claro, pela Deus manda que a gente precisa trabalhar e diga o seu trabalho. Nós não estamos falando da busca desenfreada pela riqueza, a falta de contentamento com aquilo que o Senhor nos proporciona. E Ele nos proporciona muito mais. Ele nos proporciona muito mais do que necessitamos. Nós não estamos falando de você trabalhar e buscar e se enriquecer. Isso não é pecado. Nós estamos falando sobre o que ele nos adverte no versículo 10. Olha o que ele fala para nós. Olha só já como ele inicia. Não é o dinheiro. O dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção. Com ele você proporciona prazer à família, você proporciona uma vida digna, uma vida boa, você pode ter uma boa alimentação, desfrutar de momentos agradáveis. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é a bênção. Deus criou para ser bênção. O problema é o amor ao dinheiro. Versículo 10 do nosso estudo, ele diz, porque o amor ao dinheiro, do dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, se eu e você não tivermos cuidado, nós nos desviamos da fé. E quando ele fala assim, mesmo se atormenta com muitas dores, é justamente por isso. Porque o esposo fica em segundo plano, a família fica em segundo plano, os filhos, e principalmente Deus fica em segundo plano. E ele tem que ser, deve ser e precisa ser o principal na nossa vida, o nosso alvo, o nosso objetivo de vida. Passarmos a nossa eternidade com Ele. Precisamos sempre nos lembrarmos de que estamos caminhando nisso. Então, amados, precisamos estar satisfeitos em toda e qualquer situação. Não tentando enganar a Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Olha lá em Atos 5, de 1 a 11, onde ninguém sabia o que tinha acontecido com relação ao que Ananias e Safira feito. Mas o Senhor conhece o coração. Tudo que eles tinham era deles. Eles não precisavam mentir. Era deles. Você lembra da palavra do jovem rico? Onde ele amou mais ao dinheiro do que ao Senhor, no sentido de, como ele era muito rico, ele não quis abrir mão daquilo. Isso, irmão, são só testes para o nosso coração. Às vezes nós precisamos dar uma parada e pensar e dizer assim, nossa, isso é mais importante do que Deus na minha vida. É mais importante do que meu esposo na minha vida. É mais importante do que a minha esposa na minha vida. Eu estou me dedicando
mais a estar nas redes sociais do que tirando tempo com os meus filhos, de instrução, de presença de qualidade. Evite fazer isso, porque eu e você precisamos ter uma vida bem melhor. Porque quando nós nos dedicamos ao amor ao dinheiro e ao amor a tudo isso, acontece que o Paulo começa a nos destruir, aí a partir do versículo 11. Tudo, porém, ó homem de Deus, tudo, porém, ó mulher de Deus, fuja destas coisas. Fuja de tudo isso que é uma armadilha para o nosso coração. É uma armadilha para o nosso coração. E a palavra de Deus nos instrui que de tudo que devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. Está em Provérbios. Então, fuja disso. Fuja. Não fique ali brincando, como a gente fala, tudo na onça para porque você vai cair. Você vai cair. A constância e a mansidão. E por que nós precisamos fugir disso, irmãos? Porque isso vai nos destruir. Quero voltar com você um pouquinho lá na história, quando eles estavam indo para a terra prometida. Você lembra lá de Josué? Você lembra da história de Acã? Que está narrada em Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 26. Você pode anotar para ler depois. Aonde ele cobiçou os despojos. Israel estava lutando, conquistando os povos e naquela época, tudo que era do povo que tinha determinado valor, o povo que ganhava, levava. Mas o Senhor disse, olha, não faça, não é para fazer isso. E Josué falou, não faça. E foi feito. E as consequências foram gravíssimas. Gravíssimas, irmão. Ele e toda a sua família foram destruídos. E é exatamente isso que eu e você estamos fazendo. Nós somos espelho para os nossos filhos, irmãos. E tudo que eu e você fazemos de errado na presença do Senhor, irmãos, nossos filhos estão vendo. Nossos filhos estão vendo. Você quer que seu filho respeite as mulheres? Respeite a sua esposa. Você quer que suas filhas amem e respeitem os homens, sabe como tratar? Respeite seu marido. Trata-o com dignidade, com honra. E as crianças vendo isso, dificilmente se desviarão. E se desviarem, eles têm um firme fundamento que sabe aonde precisa e deve voltar. Então nós precisamos fugir de tudo que nos afasta da presença do nosso Deus. E nesse afastamento, nós precisamos lutar pela nossa fé. Lutar, irmãos. Combate o bom combate da fé. Tome posse, versículo 12 do nosso estudo. Tome posse da vida eterna. Toma posse. Luta mesmo. É uma luta constante. Constante. Nós vamos ver no próximo onde Paulo fala que ele combateu o bom combate. Ele guardou a fé. E a recompensa estava reservada para ele.
Está lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Bata um bom combate, irmão. E nesse combater um bom combate, você tome posse das armas que nós vamos necessitar para que esse combate seja bem sucedido. Que está lá narrado em Efésios 6, falando da armadura, do capacete, das luvas, da couraça, da espada, do escudo. Se revista disso. Porque quando nós fazemos dessa forma, perante muitas testemunhas, irmão, o nome do Senhor, ele é glorificado, ele é exaltado. E é para isso que eu e você estamos aqui. Para glorificar o nome do nosso Deus. E quando isso acontece, nós conseguimos guardar aquilo que o Senhor nos instruiu e que Paulo está instruindo Timóteo a fazer. Versículo 14. Guardes o mandato imaculado, irrepreensível. Irmãos, eu e você, nós não sabemos nada, absolutamente nada do que vai acontecer a partir do nosso próximo segundo de vida. Nós não sabemos nada. Mas precisamos guardar esse mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor, que pode ser hoje para mim, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, eu não sei. Mas precisamos guardar, mantendo firme o propósito que nós temos de caminharmos na nossa caminhada de vida cristã diariamente. Isso nós precisamos guardar sempre. Por quê? Porque é responsabilidade nossa, cuidarmos, guardarmos bem, trabalharmos com honra, cuidarmos das coisas de uma forma bem adequada diante do Senhor, porque nós precisamos sermos generosos e estarmos prontos a compartilhar todas as vezes que o Senhor assim solicitar, né? Olha só o que o Senhor nos instrui, fala de algumas coisas que depois, né, a gente vê ele nos instrui no capítulo o porquê de tudo isso. O versículo 18 está dizendo para mim e para você, para que eu e você possamos praticar o bem. Olha a sequência, como Paulo é fantástico, irmãos. Ele vem trabalhando tudo, de como nós devemos trabalhar, de como nós precisamos agir com relação ao dinheiro, como nós precisamos estar firmados na nossa fé, onde é Cristo. Precisamos estar firmados na rocha da nossa fé, que é Cristo. E por que nós temos que estar aqui? Porque quando surgir a oportunidade, ele diz, para que vocês pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, versículo 18 de 1 Timóteo 6. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Interessante, né? Como a gente fala, ele não está dizendo aí que espere para ganhar. Espere que as coisas vão vir. Alguém vai levar para você. Não. Muito mais abençoado, muito mais agraciado é dar do que receber. E ele está dizendo aqui, olha, sejam ricos em boas obras. Irmãos, nós nunca temos tão pouco que não podemos doar. E nunca temos tanto que não podemos receber. Sempre temos alguma coisa para doar, assim como nós temos alguma coisa para receber. Muitas das vezes, você não precisa de algo físico, mas você precisa de algo emocional.
Então nós temos sempre algo para dar e temos sempre algo para receber. E o nosso objetivo é esse, é estarmos prontos a praticar aquilo, né? E eu, exemplo de Barnabé, irmãos, narrados em Atos 4, de 36 a 37, onde o seu coração estava fantástico, ele entendeu que ele não tinha necessidade daquilo e doou. A parábola do bom samaritano, narrada em Lucas 10, de 30 a 37, os samaritanos e os judeus, só para os irmãos entenderem, não eram amigos, não eram povos amigos, né? Era quase que argentino e brasileiro aí no futebol, um não queria ver o outro. Mas ele demonstrou generosidade ao ajudar o homem ferido à beira do caminho. 10, de 30 a 37. Se você quiser anotar para ler. Ele fez isso, irmão. E é o que eu e você temos que fazer. Quando as boas obras, irmãos, Deus faz com que elas aconteçam para que nós tenhamos a oportunidade de demonstrar o que Deus tem feito na nossa vida. E como foi narrado pela irmãzinha, por uma irmã há alguns dias atrás, como nós nos permitimos que Deus haja na nossa vida através de nós, para auxiliar o outro, nós nos sentimos bem. Isso é bom. Isso é bom. Isso é agradável, né? Isso faz bem. Isso faz bem ao nosso coração, né? Isso é muito bom. Continuando, ele fala que a verdadeira riqueza está em servir. Olha só, isso tudo no versículo 18. A verdadeira riqueza, irmão, está no servir a Deus em valores eternos. Eternos. Você lembra quando o Senhor Jesus estava lá em frente ao gasofilácio? As pessoas trazendo as suas ofertas. Está lá narrado em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4, onde veio uma viúva que só tinha 2 pequeninas moedas que não tinha quase que valor para nada. Mas quando houve a oportunidade de poder ofertar a obra do Senhor, ela ofertou. Ela ofertou. Por que isso? Por que o Senhor ele exaltou? Porque a maioria de nós, eu e você estamos incluídos aí, quando nós vamos ofertar algo, nós sempre ofertamos daquilo que está sobrando, não é? Mas ela não era o que sobrava, ela tinha necessidade daquilo. Mas ela ofertou. E eu tenho certeza que Deus a honrou, irmãos. Não quer dizer que você vai fazer algo impensado, não é isso não. É que em determinadas situações, às vezes, nós precisamos ofertar ao Senhor, não é o nosso tempo que está sobrando, não. É aquele que nós não temos. É tirar para o Senhor momentos, não é dentro da nossa vida corrida, que não é horário, eu posso. Não, irmão. É você falar, eu vou fazer e fazer para o Senhor. Tirar aquele momento. E isso é importante. O Senhor Jesus, ele nos instrui a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. A traça e a ferrugem não corrói. Ele entra aqui no assunto, falando, né, para que não acumule para ser tesouros, mas os sólidos para a sua vida. Nós precisamos entender que nós precisamos mandar a nossa provisão. É para lá.
para lá. Precisamos confiar na providência de Deus, reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas. O Senhor é que vai prover para mim e para você. O nosso sustento diário é o Senhor que vai prover. E eu e você precisamos estar bem tranquilo com relação a isso, irmão. O Senhor proverá. Lembra da história do Egito, onde ele proveu para todo mundo na época? Lembra quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6, de 25 a 34, sobre a provisão divina a observar as aves do céu? Não confie nas riquezas. Não confie. Não confie. Confie na provisão do Senhor. Quando fala assim, me lembrei que agora quando a gente vê aquele versículo onde fala que a gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará, ele faz mesmo. Mas nós precisamos confiar e precisamos entregar. E nosso tempo, infelizmente, é rápido, né? Passa muito rápido quando a gente está na presença do Senhor, parece que é muito rápido. Mas eu quero finalizar com você, dizendo que eu e você, nós temos a responsabilidade de guardar fielmente o depósito da fé. A instrução de Paulo a Timóteo para guardar o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. E tu, porém, ó Timóteo, versículo 20, guarda o que te foi confiado. Guarda o que foi confiado. Evitando falatórios inúteis, e as contradições do saber, como falsamente os chamam. Guarda, irmão. Amados, guardem o que o Senhor tem colocado no seu coração. Judas 1, né? O livro de Judas, na verdade, é só ele. O Senhor, ele nos instrui no versículo 3, ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler para você. Amados, quando eu empregava a escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lute pela sua fé. Lute. Porque muitas pessoas tentando te tirar do caminho. Quanto mais você buscar estar na presença do Senhor, vão vir distrações do mundo para te desviar desse caminho. Convites para sair e uma série de coisas que o mundo proporciona. Mas o Senhor, ele quer que eu e você persevere, caminhe, entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os príncipes e as potestades dominadores deste mundo que jaz no maligno. Precisamos estar firmados. E eu quero ler, para nós finalizarmos esse bom combate, onde ele fala que nós precisamos guardar, né, no versículo 20, onde nós precisamos, né, lutar, guardar. Eu quero finalizar no versículo 14, irmãos. Guardes o mandato imaculado. Você guarda a palavra. Seja irrepreensível no seu proceder. Até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor.
Não importa se nós tenhamos 15 anos de vida, 40, 70, 90. Meu sogro está fazendo agora 91. Bênção do Senhor. Guardar até aquele dia, de forma imaculada, de forma irrepreensível, daquilo que entendendo que as pessoas não tenham do que falar contra nós, pelo nosso fiel procedimento diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te dê um dia de glórias, irmão. Que possamos ter total e completa dependência do Senhor. É Ele que provê em todas as coisas para nós, todas. E tudo aquilo que o Senhor provê para nós, para mim, para você, para cada um de nós. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel nas ofertas, no seu dízimo. Seja fiel naquilo que o Senhor colocar no seu coração para que você auxilie alguém. Faça. A botija nunca vai faltar. Nunca. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é o Senhor que tem todas as coisas. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos supre. É o Senhor que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é promessa dele. Que Deus nos abençoe. Obrigado, amadas. É sempre um privilégio a gente poder, juntamente com os irmãos, a gente falar da palavra do Senhor. Né? Se algum irmão tiver alguma colocação, é muito bem-vindo. E aquele que sentindo o desejo no seu coração, pode finalizar orando para nós. Deus abençoe, irmãs. Obrigado. Vamos orar então, né, amados? Muito boa palavra, Deus que abençoe, Deus que lhe enriqueça com mais sabedoria e ministração da palavra. Fomos edificados nesta manhã de hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido que estás no céu, nós te agradecemos por este momento, Pai, da tua palavra ministrada em nosso coração, a tua palavra que nos edifica, nos fortalece, nos ensina. Obrigada, Senhor, por nos proporcionar este momento. Senhor, guarde-nos nesse dia de hoje, guarde-nos até a sua volta, Senhor. Queremos estar preparados para a sua volta. Nos ajude, porque nós, por nós mesmos, nós somos fracos, mas o Senhor é a força da nossa vida. E é nessa força que é o nosso escudo e proteção que nós queremos caminhar neste caminho de paz, de luz, de graça, de bondade. Queremos estar cada vez mais próximos do Senhor. Temos as suas características, Pai, porque nós somos a tua imagem e semelhança. Como humano, nós erramos em muitas coisas, mas nós não olhamos para trás, para os nossos erros, nós olhamos para o alto, para as coisas que nós podemos aprender e exercer na tua palavra, praticar a tua palavra, porque lá está a receita, Pai. Como nós podemos sermos mais próximos, mais semelhantes a Ti, cheios de tantas riquezas, de tanta bondade. Obrigada por tudo, que o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãs. Bom dia a todos. Bom dia, amados. Bom dia. Abençoado dia para todos. Bom dia a todos.